irmãos, mais uma vez aqui, para nós termos o nosso tempo com o nosso Deus por meio da sua palavra. Explicando a vocês, nós estamos iniciando uma nova série dentro desse trabalho das devocionais semanais. Lembrando que a primeira série que nós trabalhamos foi o fruto do Espírito Santo na vida do cristão. E a intenção desses devocionais semanais é justamente manter a edificação da igreja nesse período em que nós estamos cumprindo a quarentena, evitando a disseminação do Covid-19, obedecendo às determinações das autoridades. Nós estamos com as nossas igrejas sem realizar os cultos públicos e dessa forma nós encontramos então por esse meio uma ferramenta para que nós possamos estar usando dela, que é a mídia social, para mantermos a nossa edificação, o nosso crescimento espiritual. Nós encerramos a nossa série Fruto do Espírito Santo. São 8 vídeos, eles já estão gravados. Se você não assistiu todos eles, pode ir ao meu canal, estão todos eles lá registrados, publicados, fácil de você assistir e estudar cada um deles. Mas a quarentena demorou mais do que isso. 8 vídeos, ou seja, 4 semanas, não foi o suficiente. E nós vamos dar continuidade, então, agora trabalhando os Salmos. E nós iniciamos hoje essa nova série, a série no livro de Salmos, ou no livro dos Salmos, dando continuidade, então, aos nossos devocionais semanais. Então, continuamos toda segunda-feira, toda quinta-feira, às 20 horas, será publicado no grupo da igreja um novo vídeo tratando de mais um assunto, certamente que irá trazer edificação à sua vida, crescimento espiritual, mais conhecimento bíblico e trazer também de uma forma prática no seu dia a dia maneiras de você cada vez mais ter um viver agradável ao Senhor. Essa nova série, Salmos, são 150 salmos, e aí eu fico pensando, eu acho que a gente não vai chegar até o final, né? A quarentena vai acabar antes. E se ela acabar antes, daí a gente vê como é que faz, se vamos continuar então fazendo os devocionais em salmos, apesar da quarentena ter encerrado ou não, né? Isso a gente vai ver para frente. Mas creio eu que 150 salmos será o suficiente para essa quarentena. Então, né, vamos dar início pelo 1. Começar pelo Salmo 1. Só que antes eu gostaria de apresentar algumas informações gerais para nós estudarmos o livro dos Salmos. Primeiro, quando a gente fala de Salmos, a palavra Salmos ela quer dizer louvores e identifica diretamente o poema cantado. Então são as glórias do Senhor, os feitos do Senhor cantados. Essa é a ideia da palavra Salmos. O livro de Salmos, diferente dos outros livros da Bíblia, ele é composto por mais de 2 autores, são pelo menos 7 autores diferentes e até mais do que isso. Então são vários autores. Também ele diverge dos outros livros porque ele foi escrito num grande período de tempo. Então a gente tem, ao longo de mais de 900 anos, esse livro foi sendo escrito, aquilo que nós temos hoje como livro de Salmos. Então o livro de Salmos, na verdade, ele não é uma carta que tem início, meio e fim. Ele também não é um relato histórico que tem começo, desenvolvimento e o seu ápice. Não, o livro de Salmos ele tem que ser encarado como um inário. Ele, na verdade, foi compilado. Então, são vários cânticos que foram reunidos, ajuntados ao longo de 900 anos. Nós temos o Salmo escrito por Moisés, na época de Moisés, e nós temos salmos sendo escritos na época pós-exílio. Então esse período é muito grande. Então a gente vê que ao longo da história de Israel, cânticos foram sendo escritos em louvor a Deus. Desses cânticos que foram escritos em louvor a Deus, alguns foram inspirados pelo próprio Deus, e alguns inspirados pelo próprio Deus,
em algum momento da história foram compilados, reunidos, ou foram sendo reunidos ao longo da história e se formou então esse inário. Ele trata de vários assuntos, assim como o nosso inário também. Nós temos aí o cantor cristão, temos vozes melodia, temos harpa cristã, temos vários inários da nossa época que a igreja utiliza, e esses inários também são vários hinos de autores diferentes, compostos em épocas diferentes, em culturas diferentes, e foram todos compilados e tratam dos mais diversos assuntos. Só que assuntos, todos eles voltados para o louvor e glória de Deus. Dessa forma, nós olhamos então para o livro de Salmos e enxergamos nele um inário, um grande inário utilizado por Israel e também hoje utilizado por nós, não somente para leitura, estudo, contemplação e aplicação dos ensinos práticos, mas mesmo utilizado como inário. Então a gente tem vários salmos que nós cantamos esses salmos. Autores, bons músicos, compuseram melodias e encaixaram a letra desses salmos. Então veja que ele não perdeu esse caráter. Bom, dito isso, o que é importante nós olharmos para esse livro, né, o livro dos Salmos, e termos em mente? Primeiro, termos em mente que ele é dividido em 5 sublivros, ou 5 grandes capítulos, ou são 5 livros que compõem um livro maior. Então tem 5 divisões grandes nos Salmos. Se você não sabia disso, preste atenção agora. Pegue a tua Bíblia, se ela já não está aberta em Salmos, e veja o Salmo 41, versículo 13. Salmo 41, versículo 13, ele nos diz o seguinte: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Então, se a gente pegar o capítulo 1 até o Salmo 1 até o Salmo 41, a gente encontra o primeiro livro que compõe o livro dos Salmos, ou o primeiro grande capítulo, o primeiro tomo, né? Esse seria talvez uma palavra mais correta. Então o primeiro tomo dos Salmos é Salmo 1 até o Salmo 41. E se encerra com uma doxologia. O que é doxologia? Uma expressão de exaltação à glória de Deus e que faz um encerramento. Isso é doxologia. Então é aquela expressão que fecha uma obra e fecha essa obra louvando a Deus. Então aqui encerra o primeiro livro, Salmo 1 até o Salmo 41. Dá-se o início ao segundo livro, ao segundo tomo, e esse segundo tomo vai até Salmo 72. Salmo 72, nós encontramos no versículo 19. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. E aí tem o versículo 20, apenas encerrando ali, dizendo que acabam as orações de Davi. Mas o Salmo 72 ele encerra ali no 19, também com uma doxologia, encerra-se o segundo tomo do livro dos Salmos. E aí dá-se início então ao terceiro tomo. E esse terceiro tomo ele vai até o Salmo 89. Salmo 89, você vai observar então no versículo 52, Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Mais uma doxologia, encerrando o terceiro tomo do livro dos Salmos. E aí nós vamos então para o quarto tomo do livro dos Salmos, que é o Salmo 106. Então, do Salmo 90 até o Salmo 106, nós estamos vendo o quarto tomo. Então, Salmo 106, versículo 48. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém, louvai ao Senhor. Ou seja, encerra-se o quarto tomo, dá-se início ao quinto tomo, quinto e último livro, último grande unidade que compõe todo o livro de Salmos. Então, esse último é o livro 5, ou tomo 5, e ele dá início no Salmo 107 e vai até, então, o último salmo, que é o Salmo 150. Salmo 150, então, por favor, abra comigo lá, Salmo 150, versículo 6. E aí é o encerramento de todo o livro dos Salmos.
tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós devemos enxergar dentro desse grande livro 5 menores livros, 5 menores tomos, 5 menores unidades. Uma primeira unidade vai até o Salmo 41, uma segunda unidade vai até o Salmo 72, terceira unidade até o Salmo 89, quarta unidade até o Salmo 106 e depois até o seu final, Salmo 150. É assim que a gente enxerga, ou que deve se enxergar todo o Salmo. Por que é dividido dessa forma? Irmãos, não vou entrar nessa discussão, é uma discussão longa, os rabinos discutem sobre isso, até hoje não chegaram numa concordância do porquê que é dividido dessa forma. Mas isso existe e essa divisão ela é reconhecida. Outras divisões, subdivisões que encontram no livro de Salmos, são aquelas divisões, duas divisões principais. Existe uma divisão sobre os autores, são os mesmos autores que têm os salmos reunidos no mesmo lugar. Então a gente encontra, por exemplo, os salmos dos filhos de Corá, e lá eles estão entre o Salmo 42 e o Salmo 49. Estão reunidos ali, estão todos juntos. Mas a gente vê que eles estão dentro do mesmo tomo, da mesma unidade. Também nós vemos outras divisões que são divisões com relação à função que era utilizada nesses salmos, como por exemplo os cânticos de peregrinação. Então eles estão reunidos também no mesmo local, do Salmo 120 até o Salmo 134, mas a gente sabe, ou enxerga, que também eles estão dentro de uma só unidade, segundo aquela divisão quíntupla, aquela divisão em 5 dos Salmos. Bom, hoje nós temos o Salmo 1, e o Salmo 1, um salmo bem conhecido, é o salmo introdutório do livro dos Salmos. E um salmo que traz para nós, então, como introdutório de todo esse cenário, o assunto que permeia toda a Bíblia, o principal assunto, a verdade principal de toda a existência humana, de tudo que é tratado na Bíblia, você sempre vai encontrar esse assunto, sempre vai encontrar essa verdade. Que verdade? Existem apenas 2 caminhos, e desses 2 caminhos, apenas 2 destinos. 2 caminhos diferentes, 2 destinos diferentes para os seres humanos. É isso que trata o Salmo 1. Ele é bem simples, bem prático, e ele exige muito mais que a gente se esforce em colocá-lo em uso na nossa vida, do que na verdade ficarmos debatendo muito sobre ele. Ele é simples e fácil de ser entendido. Não tem muito o que ser falado sobre ele, tem muito o que ser vivido sobre ele, ou vivido do que ele diz. Então é importante nós, primeiro, pensarmos, não existe 3 caminhos, nem 3 destinos, só 2 caminhos, apenas 2 destinos. Não há uma outra opção para a vida do ser humano. Então a pessoa tem apenas essas 2 opções em sua vida, não há outra. Uma daqueles que buscam agradar a Deus, que são chamados de justos, e aqueles que não se importam com isso, não estão nem aí com isso, nem um pouco preocupados em agradar a Deus, sequer o reconhecem como Deus. E esses são chamados de ímpios. Sugiro você então que quando você for ler o Salmo 1, faça uma divisão em 3 desse Salmo 1. E essa divisão é a seguinte: primeiro, versículo 1 e versículo 2. E quando for ler o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo 1, você preste atenção então que ele está falando de cuidados diários, ele está falando do cotidiano do ser humano. E o cotidiano, como nós falamos, apenas 2 caminhos. Esse é o cotidiano do ser humano. Faça a leitura então. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não andar no conselho dos ímpios, volto a falar, cotidiano, diário, todo dia. Não andar no conselho dos ímpios é o mesmo que você não ficar seguindo aquilo que o teu amigão incrédulo, ou a sua amigona ímpia, fala para você. Mas seguir aquilo que a palavra do Senhor diz, ou os conselhos sábios dos seus irmãos em Cristo. Então, mesmo que você tenha afinidade com pessoas, e tenha relacionamento com pessoas que não creem em Cristo, tenha esse relacionamento, mas seja você o influenciador, e não você o influenciado.
Tome cuidado com isso. Não siga o conselho deles. Eles têm que seguir o seu conselho. Segundo, não se detenha no caminho dos pecadores, quer dizer que você não deva adquirir os costumes deles. Ou seja, se apegar à forma de vida que eles têm. Não é isso, né? Então você não pode nem seguir os conselhos deles e nem se deter na forma de vida deles. E muito menos se assentar na roda dos escarnecedores, ou seja, se sentir confortável ao lado de pecadores e compartilhar com eles, então, das suas diversões, zombarias, sentir prazer com aquilo que eles sentem prazer, sentir alegria com aquilo que eles sentem alegria, ou seja, se divertir com as coisas que eles se divertem. Então, não ande, não ouça conselhos deles e não sinta confortável no meio deles quando eles estão fazendo aquilo que eles gostam e se divertem, porque no fundo eles zombam do nosso Deus. Aquele que se agrada de Deus deverá ter seu maior prazer, diz aqui, na lei do Senhor, na palavra de Deus, no que a Bíblia nos diz. É isso que tem que estar o nosso prazer. E não trocar esse prazer, não trocar o tempo com a palavra de Deus por algo de menor valor. Porque trocar a Bíblia, trocar o que Deus diz por outras coisas, isso é o que o ímpio faz e não o que nós cristãos fazemos. Então, primeiro, é o nosso cotidiano. Segundo, a segunda divisão desse Salmo 1 é o versículo 3 e 4. E daí já não está falando mais do cotidiano, mas está falando do futuro, um futuro imediato, terreno. Então veja o versículo 3 e o versículo 4. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então veja que aquele que não ouve os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, na verdade ele é como uma árvore bem plantada, firmada, junto à corrente de águas, ou seja, nada que tudo o que é necessário para que ele tenha vida, tudo que é suprimento vital para si, que é a água para a árvore, ele tem porque Deus lhe dá. E quando Deus lhe dá, ele tem saúde. E quando ele tem saúde, ele gera frutos. E que frutos são esses? São pessoas sendo salvas pela sua mensagem, é o teu testemunho de caráter, demonstrando as características do fruto do Espírito Santo, é edificando a vida dos irmãos, proclamando a palavra. Isso é gerando fruto. Uma árvore bem plantada, bem suprida por aquilo que Deus nos dá. E mais, as suas folhas não murcham. E quando a gente fala de folha, a árvore, a gente enxerga pela folha, a gente enxerga por suas flores. Isso traz a beleza da árvore, essa é a sua estética, é isso que o mundo vê. Quando o mundo olha para o cristão, para o justo, ele vê o que? A sua reputação. Então o que quer dizer? Que a sua reputação não murchará, não se degradará, será sempre bem vista e reconhecida. Então aqueles que têm um viver diário, um cotidiano, conforme o versículo 1 e o versículo 2 de um justo, no versículo 3 e 4, o seu futuro é um futuro terreno, firme, seguro, bonito, diante de Deus e diante do mundo. Ele vai obter sucesso no que ele faz. Tudo o que ele fizer será bem sucedido. Tudo que ele começar, ele planejar e ele realizar, será feito pelo Senhor na sua vida e será bem sucedido. Ao final, o final é claro, desses dois caminhos, dessas duas rotinas diárias, está no versículo 5 e no versículo 6. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Dois destinos distintos, diferentes. Aquele que tem o seu viver diário para o Senhor, tem um futuro garantido no Senhor e tem no juízo a segurança e a certeza de ser congregado com os demais justos ao Senhor. Aquele que zomba, aquele que é ímpio, aquele que é gentio no seu dia a dia, que é zombador, escarnecedor, aquele não tem no seu futuro terreno
gerando frutos, e nem a segurança, e nem é bem visto em sua reputação, e ao final, no juízo, será condenado, não subsistirá, será como uma palha dispersa, queimada ao final. Dessa forma, deixa muito claro então o versículo 6, que isso ocorrerá, porque o Senhor conhece o caminho dos justos e também conhece o caminho dos ímpios. O Senhor está atentando para cada passo que você dá na sua vida. Tenha passos justos e o Senhor recompensará você a cada minuto da tua vida. Tenha passos de ímpios e o seu destino será aquele descrito na palavra do Senhor. Tendo dito isso, irmãos, Salmo 1. Iniciamos os nossos devocionais nos Salmos. Espero ter trazido informações preciosas aos irmãos. Espero que o Espírito Santo use delas e edifique a vida de cada um, trazendo mais conhecimento de forma não apenas teórica, mas na prática. Já comece vivendo o versículo 1 e 2 diariamente, um cotidiano que agrade ao nosso Deus, para que a sua vida seja próspera, para que no juízo nós sejamos todos congregados ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e até a próxima.